Shalom, shalom, muito shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Sou Miguel Malak, estou aqui em Beersheba, estou com Sam Stachover, em São Paulo, mais uma vez, e José Delcio de Moraes, também em São Paulo. Hoje nós vamos falar de uma data triste, uma data não muito boa, que não nos traz boas lembranças. A data é da noite de 8 para o dia 9 de novembro de 1938. É chamada Noite dos Cristais. Foi um marco para o início da Segunda Guerra Mundial. Foi um acontecimento horrível e tem em vários locais, na Wikipédia, no Google, você pode ver a Noite dos Cristais. Nós vamos falar sobre isso. Sami, o que você tem a dizer sobre a Noite dos Cristais? Shalom, pessoal. Verdade, não é um momento agradável, mas é importantíssimo para a história de nós todos, como famílias de sobreviventes do Holocausto. Quando nós vemos que a mídia, através de qualquer tipo de ligação de pessoas que não entendem a importância disso, diz que o Holocausto não aconteceu. Nós vemos em muitos lugares negacionistas que insistem de que isso tudo foi uma farsa. E a tristeza vem de que nós, como pessoas, nos esquecemos muito facilmente das coisas, não levamos a sério. E a Noite dos Cristais, como disse o Miguel, é um marco aonde, numa única noite, o exército nazista queimou mais de 1.000 sinagogas na Alemanha. Não era somente queimar as sinagogas, muitas delas com as pessoas dentro que não podiam sair, iriam morrer queimados. Muitos optaram pelo suicídio porque sabiam que se eles saíssem, eles iam ser mortos a marteladas. Eles sabiam que se eles conseguissem sair disso, o destino deles era campo de concentração. O que eles realmente querem negar é que a maldade humana não tem limites. A nossa intransigência nos leva a não querer ouvir o outro lado. Nossa intransigência nos impõe pesadas baixas na nossa forma moral de vivermos. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu encontrei de um sobrevivente do Holocausto. Enquanto nós falamos, nós vamos ver realmente imagens, são imagens muito doloridas, aonde nós vemos a segregação que o povo de Israel, os judeus especificamente, foram massacrados de uma maneira horrível por simplesmente serem judeus. A impressão que havia era de que os judeus, assim como homossexuais, prostitutas, ciganos, eram de pessoas de segunda categoria, de segunda classe, quando nós sabemos que Deus nos fez todos sem acepção, ou seja, todos somos criação de Deus. Todos fomos criados para a honra e glória do nome de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e permitimos que a intransigência cresça. E eu, sinceramente, fico triste quando nós temos necessidade de lembrar que houve um massacre, não somente de 6 milhões de judeus. Dizem os números que 85% da comunidade cigana foi massacrada em campos de concentração. Prostitutas, pessoas que não acreditavam que Hitler poderia ser o rei do Terceiro Reich, também foram massacradas. Então, nós vemos que a intransigência fez com que as pessoas quisessem, de alguma maneira, sobrepor-se e defender um ponto de vista de simplesmente maldade gratuita. José, você teria alguma coisa para nos acrescentar nisso? Com certeza. Eu estive na Polônia, né? Eu estive na Polônia e estive nos campos de concentração. E hoje Israel mantém aquilo, porque tem muita gente, como você disse, que aquilo é uma farsa, e não é farsa nenhuma. E o que nós vemos é que no dia anterior dessa Noite dos Cristais, o Sami já foi até enfático em falar, a guerra já estava programada, já estava feita, já tinha feito a invasão da Polônia, já estava pronta, ela já estava acontecendo. Só os países que não estavam se dando conta disso.
e não queriam também interferir nisso. Um dia anterior, um jovem polonês, judeu polonês, chamado Grispan, acho que é esse o nome, Grispan, ele foi matar um embaixador da Alemanha. Errou e matou um diplomata. Um diplomata. E daí, no outro dia, já se liberou essa coisa chamada a Noite dos Cristais. Cristais por quê? Que eram obrigados a quebrar todas as vidraças e o que ficou no chão foi todos os cacos que sobrou disso. A história ela fala em verdades. Ela fala de, vamos dizer, morreu 90, 100 judeus. Morreu muito mais. Morreu a história há fatos que contam que morreu mais de 1.000 judeus. 30 foram presos e começou o êxodo para os campos de concentração, que aí começaram a ser usados para valer mesmo. Porque na ideia dos historiadores, do que eles leem tudo, eles sempre falaram que a ideia era expulsar os judeus, mas a partir daí começou realmente o massacre do povo judeu. Então, esse episódio ele é importante. Esse episódio do Grispan matar acho que é Erich Berger, né? Um nome assim, o diplomata alemão, foi o início disso tudo. Então, quando eu estive nos campos de concentração, é a coisa mais difícil de se ver e depois relatar. É só para quem viu aquilo. O que sobrou daquilo, o que sobrou dos fornos, o que sobrou de cabelo, o que sobrou de sapatos, o que sobrou de tudo que era do povo judeu por direito. Hoje a Alemanha paga um preço para a comunidade, principalmente os sobreviventes de guerra, os sobreviventes de guerra, se tiver algum judeu nos assistindo e está nessa condição, tem direito à indenização, sim, e é fácil até de chegar a isso e conquistar isso. Então é isso. Eu creio que essa data ela é muito triste, verdadeiramente muito triste, mas nós não podemos deixar passar uma história que foi real para que isso nunca mais aconteça. Tem aquele velho ditado: esquecer é viver. Não, não é verdade. Nós não podemos esquecer e devemos viver isso, passar para os nossos filhos que realmente houve um grande massacre de judeus. É isso, querido. Obrigado, José. Eu queria aproveitar um gancho que você deixou para contar um testemunho pessoal meu. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer de que a Alemanha ainda hoje paga essa pensão. Em alemão, Sim. isso se chama Wiedergutmachung, ou seja, novamente voltar a fazer o bem. Se fosse uma mentira, o governo alemão nunca teria concordado com alguma Claro. coisa destas. Com relação ao campo de concentração, verdade, eu já passei em Munique, tinha um campo de concentração lá, não tive coragem de entrar. Passei na Polônia, na frente de Auschwitz, faltou coragem de entrar. Estava em Israel, fui ver o Yad Vashem. Confesso para vocês que não consegui passar da primeira sala. As histórias que eu ouvia dos meus pais, aliás, do meu pai, da minha tia, que eles conseguiram sair no meio da guerra, histórias que o meu avô contava, e eles não contavam muito justamente porque lembrava coisas muito tristes para eles. Mas o Muito pouco que eu dolorido. consegui aprender, me fez realmente sentir, de uma certa maneira, asco pelo tamanho da maldade que nós somos capazes de gerenciar. Cuidado, gerenciar. Nós podemos nos incomodar com situações, mas em momento algum podemos deixar isso passar para a agressão. E a intransigência é que justamente passou da vontade para a agressão. E é isso que nós vivemos. E com tristeza eu vejo essas imagens desse vídeo que nós acabamos de passar e eu me lembro fotos do meu pai carregando essa estrela amarela, fotos do meu avô carregando essa estrela amarela.
Eles eram agredidos constantemente, verbalmente, fisicamente, os estabelecimentos constantemente quebrados, pelo simples fato de serem judeus. E, repito, não foi somente contra os judeus que houve essa agressão, Sim. foi contra muitas outras minorias que os alemães achavam de que não iriam purificar a raça. Miguel, Realmente são cenas fortes, né? A gente via sinagogas, e vitrines, né? Vitrines de lojas, os judeus geralmente tinham lojas, tinham comércios, né? E todo o patrimônio sendo dilacerado e mais, sendo agredidos e até a vida, né? Até a vida sendo entregue também, ou não entregue, mas perdendo a própria vida, né? E como o Zé falou, mais de 1.000 pessoas naquela noite, né? E 6 milhões de pessoas durante os anos de guerra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não esquecer, não esqueceremos jamais, não esqueceremos jamais. Intolerância nunca mais. Temos que tomar muito cuidado, porque o clima que estava na Alemanha 38 pode voltar agora, ou com acordos de paz de Israel, ou com coisas, a ONU, as sanções da ONU na questão da Palestina. Então, tudo é motivo para voltar esse ódio aos judeus. E o ódio aos judeus é uma coisa anticristo, porque os judeus é o povo escolhido, é o povo de Deus. Então, quando você tem ódio gratuito do povo, não é do povo que você é contra Deus, você é contra o próprio Deus. Então, vamos prestar atenção nos acontecimentos e ficar atentos, ficar alertas e ficar vigilantes. Boa noite. Até um outro programa.